sobre a vida do Léo, Senhor, sobre toda a sua história. Sim, Senhor, Ele que é instrumento da Tua graça, instrumento da Tua obra, Senhor. Ele que é canal, Senhor, de transformação, Senhor, de vidas, Senhor, de resgate de alma, Senhor. Nós pedimos que a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, esteja cada vez presente nele, Senhor, mesmo nos Teus momentos mais difíceis, principalmente nos momentos mais difíceis, Senhor. Nós pedimos derrama a unção poderosa do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Senhor, para que através do Teu ministério, do Seu testemunho de vida, ele possa chegar aos corações que estão desamparados pela Tua graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, podem sentar. Os que não me conhecem me chamam... Sentei não, Ale. Quebrar esse negócio. Me chamo Leonardo Padilha, tenho 30 anos, sou servo, participo do grupo de oração São João Paulo II, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, onde eu sirvo no ministério de música e também no ministério de pregação, e também confirmando aquilo que foi proclamado, aquilo que foi agora visualizado, também a palavra de direcionamento. Eu creio firmemente que o Senhor nessa noite, Ele quer fazer uma revolução na nossa vida, amém? Ele quer fazer uma revolução de tal forma que nos tire da nossa comodidade, amém? O Senhor quer realizar algo novo em nossas vidas. Talvez você possa até pensar assim, que toda semana vem um pregador e fala isso. Toda semana vem um pregador e fala: Deus quer realizar algo novo na sua vida. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela não se repete. Se os nossos ouvidos têm ouvido a mesma coisa, não é porque a palavra de Deus está simplesmente se repetindo, mas é porque o Senhor está insistindo conosco, amém? E sabe por que Deus está insistindo com você? Porque Ele não desiste de você. Porque se Ele tivesse desistido, Ele pararia de falar isso, não é verdade? Se Ele continua falando a mesma coisa, é porque Ele está insistindo. E se Ele está insistindo, é porque você não foi abandonado, você não foi abandonada. Amém? Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Marcos 5, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 24 e depois do 35 ao 43. Amém? Marcos 5, 21. Eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, talvez a tradução seja um pouco diferente da sua, mas leia com atenção, que nós já sabemos que o sentido é o mesmo, não é verdade? E de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira-mar.
Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando de todos os lados. Agora pula para o versículo 35. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que esse alvoroço e esse pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto e mandou que dessem de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus. Toda honra e toda glória ao Deus que ressuscita os mortos. Amém? Amém? Amém, igreja? Amados, vamos mergulhar nessa palavra. Vamos mergulhar nessa palavra que também é um rio de água viva. Nós costumamos dizer que o Espírito Santo é um rio de água viva, não é verdade? Mas a palavra de Deus também é um rio de água viva para saciar a nossa sede de Deus. E aqui nós devemos mergulhar, nós devemos nos aprofundar, nós devemos avançar para águas mais profundas. E eu quero começar aqui destacando, meus irmãos, aquela multidão que cercava Jesus. A palavra começa dizendo que havia uma multidão. E quem é essa multidão? É aquele povo que cercava Jesus, é aquele povo que acompanhava Jesus. Era um povo que estava sempre perto de Jesus, mas que não se deixava transformar por Ele. Amém? Era um povo que estava sempre no pé de Jesus, mas não era um povo que deixava que Jesus estivesse no seu coração. O que a multidão queria ver? Milagres, curas, sinais, prodígios. No próximo capítulo, o Evangelho de Marcos vai nos narrar a multiplicação dos pães. E quem que estava ali? A multidão. Porque queriam ver os milagres, queriam ter a sua fome saciada, mas não se comprometiam com o Senhor. E do meio daquela multidão, quem que surge? O chefe da sinagoga, chamado Jairo. E veja só a diferença entre a postura da multidão e a postura de Jairo. Qual é a primeira coisa que Jairo faz diante de Jesus? Como que diz a palavra? Cai a seus pés. A primeira postura de Jairo, ele cai aos seus pés, ele se prostra na presença de Jesus, já ali numa postura de adoração, por mais que ali ainda não fosse a intenção dele, mas ele se coloca prostrado diante do Senhor,
ele se curva diante do poder de Jesus, amém? Amém? Ele se prostra ali com a cara na terra, diante de Jesus, numa postura de adorador. E veja que Jairo foi ali gritar, pedir socorro para sua filha que estava enferma. Mas Jairo, ele teve uma motivação para isso. Qual foi a motivação de Jairo para procurar o mestre? O amor. O amor que ele tem pela sua filhinha, e o Evangelho diz isso. Não é simplesmente a filha, mas é a filhinha querida de Jairo. Então Jairo, movido pelo amor que ele tem à sua família, pelo amor que ele tem à sua filhinha, ele pensa: não posso deixar essa situação assim, eu não posso deixar que a minha filha acabe dessa forma, eu tenho que buscar quem possa ajudá-la, e quem pode ajudar a minha filhinha é o Senhor Jesus. Então ele se prostra na presença de Jesus, motivado pelo amor que ele tem à sua filhinha, que ele ama, que como um pai ele cuida, que como pai ele quer ver com saúde, quer vê-la viva. Então ele se coloca ali na presença de Jesus como um verdadeiro intercessor da sua filha. Quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão. Muitas vezes, quando o filho, a filha fica enferma, os pais correm o risco de entrar em desespero, não é verdade? Você não sabe o que tem, você já quer levar para o pronto-socorro, você já quer levar para o hospital, e aí às vezes não é algo tão simples, no posto que tem perto de casa não resolve, você tem que levar para o AMA, para o AME, para algum outro lugar. E quando a situação vai ficando cada vez mais apertada, cada vez mais difícil, de quem que a gente lembra? De Deus. Não sabemos se era o caso de Jairo, mas aqui fica uma reflexão para cada um de nós. Que postura nós devemos ter diante de situações adversas na nossa vida? Diante de situações de doença, de enfermidade, de nossos filhos, familiares, amigos. Jairo se colocou numa postura de intercessor. Ele rogou a Jesus. E dizem que essa é a mais linda forma de amar alguém, é rezar por essa pessoa. Então Jairo foi até Jesus interceder pela sua filha. Ele se colocou ali na presença de Jesus e trouxe essa intenção até o coração de Jesus. Jesus, imponha as mãos sobre a minha filha, porque ela vai ser curada. Se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Entrar em desespero diante dessas situações? Ou recorrer àquele que tem o poder de curar as nossas enfermidades? O que nós devemos fazer, meus irmãos, diante dessas situações dentro da nossa casa? Correr para o médico? Sim, claro, mas não deixar o Senhor por último. A primeira coisa que nós devemos fazer é clamar ao Senhor, é pedir o seu socorro, é pedir o seu auxílio, sem negligenciar o atendimento médico, é claro. Amém? Então, aqui na presença de Jesus, esse homem manifesta a sede que ele tem da palavra do Senhor. Ele manifesta a sua sede
e a sede da sua filha. E veja que aqui eu coloco sede como uma necessidade. A necessidade que eles têm de ouvir a palavra do Senhor. E Jairo crê e professa publicamente que a palavra de Jesus pode intervir diretamente nessa situação apresentada a ele, que a sua palavra, e como é o tema dessa pregação, é remédio. A palavra de Jesus é remédio que cura, é um remédio que salva, é um remédio que devolve a vida. Veja que ele não somente crê, mas ele proclama. Isso me faz lembrar a provocação que o Ale estava fazendo durante o louvor. O Ale dizia: não se intimide. Não foi isso que você dizia? Não se intimide de abrir os seus lábios e cantar os louvores do Senhor. Jairo não se intimidou diante dessa situação. Mas basta crer. Jairo acreditou, mas não somente isso, ele externou a sua fé. Ele professou a sua fé. Ele falou em alta voz que acreditava que se o Senhor colocasse as mãos sobre a sua filha, ela seria salva. E veja que interessante, meus irmãos, diante de toda essa cena dramática, e eu sei que você, na medida em que vai ouvindo, você vai imaginando a cena, porque nós somos assim, na verdade, a gente vai imaginando a cena, a gente já vê Jairo se jogando ali nos pés de Jesus, chorando, clamando por sua filha. E diante dessa cena dramática, quem continua ali ao redor deles? A multidão. A multidão continua seguindo. A multidão continua ali com uma postura de um bando de espectadores, um bando de pessoas que, enquanto Jairo tem essa consciência de que Deus está em favor de sua filha, enquanto Jairo tem a consciência de que Deus a ama pessoalmente, eternamente e incondicionalmente, a multidão continua querendo ver o espetáculo que Jesus irá fazer. E aqui eu quero provocar mesmo, irmãos, porque talvez a multidão ainda não tenha entendido que eles não são somente um bando de pessoas, mas que cada um é amado pessoalmente por Jesus. Mas a postura deles não é essa. Eles querem como eu falei, espetáculo. Continuam seguindo. E Jairo sabe que a sua filha não vai ser abandonada. Jairo sabe que os ouvidos do Senhor estão atentos aos seus clamores. Você tem essa consciência, meu irmão, minha irmã? Você tem essa consciência de que você não foi abandonado por Deus? Você não foi abandonada por Deus? Você tem essa consciência, minha irmã e meu irmão, que o Senhor está atento à sua voz, aos seus clamores? Você tem essa consciência, minha irmã e meu irmão, que o Senhor está ansioso para ouvir a sua voz? O Senhor está ansioso por te ver na presença dEle, prostrado por terra como Jairo. Como naquele encontro com a samaritana no poço de Jacó. Um Deus sedento de ouvir a voz daquela mulher, sedento de encontrar-se com aquela mulher. Encontre-se com uma mulher que também está sedenta da palavra de Deus, que está sedenta da palavra de Jesus. Assim Jesus está aqui, amém? Aqui está o Senhor também sedento de você, e sedento para que você apresente a Ele também a sua sede, também apresente a Ele aqui os seus clamores, as suas súplicas, o seu pedido com fé. E nós pulamos aqui um trecho, não é verdade? A gente leu um trecho, pulou e leu outro. No meio desse texto está inserido a cura
da hemorroísa, uma mulher que já estava ali sofrendo com a hemorragia há 12 anos. E então ali, de novo, no meio da multidão, essa mulher se lança aos pés de Jesus e ela pensa: se eu tocar pelo menos num pedacinho da roupa de Jesus, eu creio que eu serei curada. E o que aconteceu? Ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Veja que no meio desse texto está inserido um outro texto confirmando que o nosso Deus é um Deus que se deixa encontrar, que o nosso Deus não é um Deus distante, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é Jesus, o Deus que salva, o Deus que se deixa encontrar, o Deus que muito mais do que se deixa encontrar, um Deus que se manifesta, um Deus que fala aos nossos corações e um Deus que se deixa tocar. Meu amado e minha amada, nesta noite nós precisamos tocar em Jesus, amém? Amém? Nessa noite nós precisamos tocar no Senhor, porque a lógica do Antigo Testamento era: se o impuro tocasse o puro ficaria impuro também, ele se contaminaria. Mas com Jesus é diferente. Aquele que é puro e toca Jesus, aquele que é impuro e toca Jesus, fica purificado. Aquele que é enfermo e toca Jesus, fica são. E todos nós, meus irmãos, carregamos no nosso coração alguma enfermidade. Podemos trazer fisicamente, podemos trazer espiritualmente. Meus amados, todos nós precisamos de cura. Então, não vamos perder essa oportunidade, porque Jesus está aqui, amém? Jesus está no meio de nós. Jesus está no meio de nós. E não estando no meio da multidão, porque nós não somos multidão, nós somos discípulos, amém? Nós não somos multidão. Deus te conhece. Você não é só mais um na multidão, como diz o ditado. Eu não sou só mais um na multidão. Deus me conhece pessoalmente. Deus conhece cada detalhe da minha vida, da minha história. Deus conhece todas as minhas qualidades. Deus conhece todas as minhas limitações. Deus me conhece por inteiro. Mesmo que em nossos vazios existenciais, quando nós achamos que não valemos a pena, quando nós achamos que nós não prestamos, que nós não fazemos a diferença na vida das pessoas, Jesus vem mostrar que existe alguém, que há alguém que nos ama muito. Ele vem nos mostrar que sim, nós fazemos a diferença na vida de alguém, e é na sua própria vida. Nós fazemos diferença na vida de Jesus, amém? Sobre nós está escrito no Evangelho: bem-aventurados aqueles que acreditarão sem ter visto. Esse sou eu, esse é você. O Evangelho está falando de você e de mim. Então nós fazemos diferença na vida de Jesus. Que coisa maravilhosa! Ele te conhece, Ele te ama e Ele te resgata. Repito, você não é mais um na multidão. E é por isso que o Senhor está aqui nessa noite. Eu não comecei dizendo e fazendo essa provocação que o Senhor, Ele iria nos inquietar nessa noite, que Ele ia nos tirar da nossa comodidade. Meus queridos, é por isso que Jesus está aqui. É por isso que Jesus está no meio de nós, para que nós deixemos de simplesmente fazer parte da multidão, mas para que nós possamos ser discípulos.
Ele nos dá a oportunidade de ousar mais, Ele nos dá a oportunidade de avançar, Ele nos dá a oportunidade de ir para águas mais profundas, de nos aprofundar. Ele nos dá a oportunidade de, como Jairo, nos lançarmos aos seus pés. Como diz um amigo nosso, ficar com a cara no pó na presença de Jesus. Colocar-nos aos seus pés e suplicar a sua palavra que nos cura, a sua palavra que é remédio para as nossas enfermidades, suplicar a sua doce e forte voz, suplicar e declarar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que vem nos trazer uma notícia ruim. Sempre tem alguém que vem nos trazer uma notícia ruim. E nessa ocasião nós dizemos o que? Senhor, eu preciso de Ti. Veja que quando, depois que a hemorroísa tocou lá em Jesus, foi curada, Jesus disse que a fé a salvou. Eles continuaram caminhando em direção à casa de Jairo. E quando eles estavam no caminho, quem que apareceu? Os empregados dele. Ó Senhor, nem precisa mais chamar um mestre, porque a sua filha já morreu. Não precisa mais importunar o mestre. Deixa ele para lá, deixa ele lá com a multidão, porque a tua filha já morreu. Sempre vem alguém, quando a gente está com o Senhor, sempre vem alguém para trazer uma notícia ruim, não é verdade? Na dor, no pranto, parece que uma coisa ruim vai atraindo outra coisa ruim. E a gente até fala: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E parece que uma coisa ruim vem atraindo outra e outra e outra. Isso porque o nosso foco está na negatividade. Nós estamos com Jesus, Jesus está ao nosso lado, amém? E Ele está ao nosso lado. E qual é o foco da nossa visão? As coisas negativas. E é claro que nós só vamos ver o negativo. Não é que uma coisa ruim atrai a outra, é porque o nosso foco está no negativo. Então a gente não consegue perceber as coisas boas. Então aqui nós precisamos fazer uma escolha, meus irmãos. Prestem muita atenção nisso, porque isso é conversão, isso é mudança de vida. Nessas situações, meus queridos, nós devemos fazer uma escolha: dar ouvidos às palavras negativas das pessoas que dizem que não tem mais saída, ou ouvir a voz de Jesus que nos diz: não temas, crê somente. São essas duas escolhas, meus irmãos. Ouço as pessoas dizendo: não tem mais jeito, não tem mais saída, tua filha já morreu, desista. Ou Jesus que diz: não tenha medo, meu filho, minha filha, não temas, crê somente. Se Jesus está conosco, nós não devemos ter medo. Ele não é um Deus que nos salva, Ele não é um Deus que nos liberta. Então para que o medo? Para que ter medo? Eu tenho certeza que, diante de toda essa situação, Jairo não tinha entendido ainda o que Jesus poderia fazer. Talvez Jairo ainda não tinha entendido que Jesus poderia resgatar a sua filha da morte. Porque ele chamou Jesus por quê? Porque a sua filha estava enferma, a sua filha estava doente. Mas ele acabou de receber a notícia: sua filha morreu. E Jesus diz: não temas, crê somente. Certamente ele não entendeu na hora o
que será que o mestre vai fazer? Porque agora não tem mais saída. E quando você não tem mais esperanças, tenha fé. Quando você não tiver mais esperanças, tenha fé. Crê somente. Veja que Jesus não disse para Jairo: não temas, não tenha medo, mas entenda. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: não temas, crê somente. Então, se não tem mais esperança, tenha fé. Crê somente. Que a primeira coisa que a fé ressuscita é a esperança. Grava essa palavra no seu coração. A primeira coisa que a fé ressuscita é a esperança. Se você tiver fé, glória a Deus, porque ela é o fundamento da esperança, vai dizer a palavra de Deus. É a primeira coisa que ela ressuscita, é a esperança. Você pode dizer diante das diversas situações: eu creio em Jesus e no seu poder. Diante das adversidades da vida, eu creio em Jesus e no seu poder. Diante da enfermidade, dos problemas familiares, eu creio em Jesus e no seu poder. Com certeza as pessoas ao seu redor vão caçoar, porque Jesus chegou lá e disseram: olha, a menina já está morta, não adianta fazer mais nada. Jesus disse o quê? Não, ela não está morta, ela está só dormindo. E o que fizeram? Caçoaram de Jesus, caçoaram dele. Isso porque as pessoas não se encontraram pessoalmente com Jesus. Elas continuam fazendo parte da multidão. E quem não se encontrou com Jesus costuma exaltar o mal. Quem não se encontrou com Jesus costuma exaltar as dificuldades, exaltar os problemas. Mas a partir dessa noite, meus irmãos, nós não podemos mais fazer parte da multidão, amém? Amém. 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 Nós não podemos mais exaltar os problemas e as dificuldades como se nós tivéssemos um Deus morto, como se nós tivéssemos um Deus que não pode intervir na nossa vida. Não podemos mais ter atitude de um qualquer na multidão. Devemos ter a atitude de Jairo, que não exalta o problema, que não exalta a dificuldade, mas exalta o Senhor Jesus e o seu poder, amém? Amém. Assim nós devemos ser, assim nós devemos nos lançar aos pés de Jesus, sedentos por sua palavra, crendo que Ele pode intervir na nossa vida, e que não somente pode, mas Ele vai intervir na nossa vida. Ele não vai ficar indiferente às nossas dificuldades. É aquele ditado que nós dizemos: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Não é isso? Não é isso que nós devemos fazer, meus irmãos? Reconhecer que o nosso Deus é grandioso, reconhecer que o nosso Deus é poderoso. O meu Deus não está morto, o meu Deus é um Deus vivo, é um Deus que venceu a morte, é um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. É um Deus que não está estático, não está parado, mas é um Deus que é movimento de amor. Não é um Deus calado, mas é um Deus que fala. E a sua palavra é fonte de cura para as minhas enfermidades. A sua palavra é remédio espiritual para a minha alma e para o meu corpo, amém? Creia, não tenha medo, crê somente, se lance aos pés de Jesus e clame pelo seu poder. Se nós estamos, meus irmãos, como a filha de Jairo,
nós estamos acamados, se nós estamos enfermos, ou até mesmo, como aquela notícia que veio no caminho, que ela estava morta. E muitas vezes nós estamos assim, espiritualmente mortos. Nessa noite, Jesus faz conosco exatamente a mesma coisa que Ele fez com a filha de Jairo. O que Ele fez? Ele chegou na casa, entrou no quarto, tocou nela. Veja que não é mais a hemorroísa que toca em Jesus, mas é Jesus que entra na casa de Jairo e toca na sua filha. Jesus está entrando agora na sua casa, amém? Amém. Amém? Amém. Jesus está entrando agora na sua vida. Se a sua enfermidade você deixou escondida lá no quarto, não tem problema, Jesus vai agora lá no teu quarto. Jesus toca a tua enfermidade, Ele não é indiferente aos seus problemas, Ele não olha de longe, mas Ele vai até lá, Ele toca, Ele toca, Ele toca, e o seu toque transforma, e a sua voz diz: menina, menino, levanta-te. E Jesus nos arranca da morte. Jesus nos arranca da morte da depressão. Jesus nos arranca da morte da tristeza. Jesus nos arranca da morte de qualquer enfermidade. Amém? Amém. Porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que está a nosso favor. É um Deus que não esqueceu de você. É um Deus que não te trata como multidão, é um Deus que te trata como um filho amado, uma filha amada, é um Deus que cuida, é um Deus que te carrega no colo, amém? Amém. Você não foi esquecido por Deus, o seu problema, a sua dificuldade não foi esquecida por Deus. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor está ansioso por ouvir a sua voz, dizendo: Senhor, me ajuda. O Senhor está ansioso por te ver aos pés dele, dizendo: me socorre, Senhor. Se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela será curada. Se o Senhor tocar naquela parte em minha vida que já morreu, e se o Senhor proclamar a tua doce palavra, eu voltarei a viver. Menina, menino, levanta-te, levanta-te. Talita cum, levanta-te, levanta-te, e que o seu coração agora, nesse momento, se prostre na presença de Jesus. Feche os seus olhos, você já fez isso? Feche os seus olhos e permita que o seu coração se dobre na presença de Deus, que a sua alma se curve na presença de Deus. Ou se você está sentindo essa necessidade de se ajoelhar, se ajoelhe. Fique agora na presença do Senhor da forma como o teu coração está sentindo. Prostre agora na presença do Senhor a sua necessidade, meu irmão e minha irmã. Coloque agora na presença do Senhor a sua filha enferma, o seu filho enfermo, a sua própria enfermidade. Coloque-se na presença do Senhor como intercessor, como intercessora por essa causa. Seja agora impulsionado e motivado pelo amor. Diga: Senhor, eu tenho sede da Tua palavra. Senhor, eu tenho sede de ouvir a Tua voz. Senhor, eu tenho sede de ouvir a Tua palavra, que é remédio para a minha enfermidade. Fala, Senhor. Fala, que eu sei que serei curado. Vai colocando teu coração
coração. E tudo isso que foi colocado para cada um de nós essa noite, nós queremos, Senhor, ser sedentos do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Sedentos do Teu Espírito, Senhor. Somente Tu tens o poder de curar, de nos libertar de todo mal, Senhor. Por isso nós Te pedimos e Te clamamos. E como igreja nós intensificamos a nossa voz nesta oração, Senhor, pedindo a ação poderosa do Teu poder, Senhor, no meio de nós. Age, Senhor, com o Teu poder, Senhor. Age com Tua graça, age com Tua luz, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Nós queremos ter sede da Tua palavra, Senhor. Sede do Teu amor, Senhor. Sede da Tua misericórdia, Senhor. A Tua palavra tem o poder de nos curar, Senhor, nos libertar, Senhor. Abre o meu coração, Senhor. Vem iluminar, Senhor, com Tua palavra, Senhor. Vem nos transformar, Senhor. Dai-nos, Senhor, essa sede, Senhor, essa fome incessante, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem, Senhor, vem, Senhor. Ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, ó Senhor. Dai-me, ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, ó Senhor. Envia o Teu Espírito, envia o Teu Espírito, vem me purificar, todo o meu ser iluminar, e abre o meu coração, e abre o meu coração, vem me ensinar com Tua palavra, vem me transformar em Teus braços. Ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, ó Senhor. Dai-me, ó, dai-me sede da palavra, fome da palavra, amor pela palavra, ó Senhor. Você que tem ouvido palavras, você se identificou nessa parte da pregação em que foi falado de pessoas negativas? Você que tem sofrido má influência de pessoas negativas, pessoas que se aproximam de você para dizer: por que você não vai para frente? Por que a sua vida não melhora se você é da igreja, se você é de Deus? E as pessoas ficam te colocando para baixo. Nesse momento, renuncie a essas palavras. São palavras de maldição. Diga: eu renuncio a essas palavras de maldição. Eu renuncio a essas palavras negativas. E meu irmão, minha irmã, dê ouvido somente aquilo que o Senhor te diz. Talita cum, menina, levanta-te. O Senhor não quer ver você derrubado, destruído por essas palavras negativas. Pelo contrário, o próprio Senhor estende a mão para você e te levanta de toda situação de depressão, de tristeza, de negatividade. É o próprio Senhor que te resgata. E aqui o Senhor coloca algo também no meu coração, que talvez alguns de nós aqui fiquem esperando uma palavra profética de algum ministro de cura e libertação, de algum intercessor. Muitos de nós às vezes ficam esperando uma palavra profética de um pregador ou de um servo do grupo de oração. Mas o Senhor nessa noite Ele te diz: eu quero falar ao teu coração, não os outros, eu mesmo quero falar ao teu coração. Então agora abra o seu coração aquilo que o próprio Senhor quer falar para você. Não espere pelos outros. Tome você a iniciativa de se aproximar do Senhor como Jairo.
Tome você a iniciativa de se jogar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais que simplesmente os outros falem aquilo que o Senhor quer falar para mim, mas eu mesmo, Senhor, quero ouvir a tua voz nessa noite. Eu mesmo quero ouvir a tua voz nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Espírito Santo, isso, eu tomo posse da tua palavra. Diga que você toma posse da palavra de Jesus, porque às vezes você toma posse daquelas palavras que não são de Jesus, e você acabou de renunciar a essas palavras. Então agora tome posse daquilo que é de Jesus. Eu tomo posse, Jesus, da tua palavra. Eu tomo posse, Jesus, do teu poder. Eu tomo posse, Senhor, da cura que o Senhor já realizou na minha vida. Eu tomo posse, Senhor Jesus, da cura que o Senhor já realizou na minha família. Diga isso, vá tomando posse daquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem para você. Eu tomo posse, Senhor, de toda a libertação que o Senhor já realizou. Eu tomo posse, Senhor, de todas as graças e bênçãos que o Senhor derramou nessa noite, nesse grupo de oração. Meu irmão e minha irmã, não deixe nada passar, não deixe nenhuma bênção passar, não deixe nenhuma graça, nenhum milagre passar. Apossa-te daquilo que Deus tem para ti. Diga: eu tomo posse, eu tomo